Eu adoro os jogos da Fórmula 1. Cara, eu jogo desde o Fórmula 1 1997, que tinha a narração do Murray Walker, inclusive. Era bem, olha, pra época, né? Era bem imersivo. Mas os anos foram passando, a gente passou pelo 2000, teve o Challenge também, 98, 2002. Depois a gente voltou com o F1 2010, já pela Codemasters. Eu joguei muito 2010, muito 2012. Aí eu fui voltar a jogar só o 2018. E aí eu voltei aí eu comprei o 2020 e depois o 2021, que é o que eu tô jogando ultimamente. Mas, olha, 20 anos praticamente se passaram. E eu ainda continuo sentindo as mesmas coisas com relação a esse jogo. E eu quero compartilhar com vocês agora, nesta edição do Boteco Mania. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Sérgio Silverly e este é o Boteco F1. O F1 22 já saiu totalmente incorporado pela EA Sports, mas eu achei que algumas coisas iriam melhorar e, pelo que eu vi dos reviews, não foram as que eu queria. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que deixariam o jogo mais legal. A gente tem que pegar leve também com algumas coisas. Por exemplo, física. A gente sabe que é muito difícil simular tudo que acontece numa corrida de Fórmula 1. Então, coisas como vento, temperatura, situação do asfalto em relação a se ele está com mais aderência ou menos aderência, a gente sabe que é muito difícil. Porém, acho que a EA Sports e a Codemasters podem fazer melhor. Se a gente tivesse uma simulação um pouquinho melhor, por exemplo, do cuidado dos pneus, já seria interessante. Eu sempre reparo que eles nunca acertam a dirigibilidade com a temperatura dos pneus. Por exemplo, se você sair dos boxes, você vai sair com os pneus mais frios. E se você acelerar que nem um maluco, você vai derrapar bastante porque os pneus ainda não estão aquecidos. E dessa forma, o seu pneu vai ter uma vida útil muito menor, gerando, por exemplo, graining. E eu sinto que isso não acontece na física do F1, pelo menos 21, é o que eu estou jogando. Eu ainda não joguei o 22 porque eu acho que está muito caro ainda, pelo que eu vi também que eles entregaram no jogo. Então, trabalhar com a física, tanto dos pneus quanto de vento, aí eu sei que é muito difícil colocar, mas se tivesse uma física interessante de vento, já seria super interessante, porque dependendo de curva e da posição do vento, você vai ter um carro com um comportamento diferente. E isso vai deixar o jogo bem mais interessante, bem mais legal. Outra coisa que me incomoda profundamente nos jogos é o não respeito à bandeira amarela. Por quê? Eu acho que eles pensam, quem joga esse jogo aqui é o pessoal que quer mais se divertir e tudo mais. Mas é um jogo de Fórmula 1, Eu acho que poderia existir uma opção, pelo menos no menu, na qual você colocasse, olha, respeito às bandeiras amarelas. Quantas vezes no jogo teve uma bandeira amarela e você passou que nem um maluco e não sofreu punição nem nada disso? Eu lembro que no passado tinha, eu não lembro se foi no 2000 ou no 97 ou até no 2012, mas você tinha que respeitar a bandeira amarela, tirando o pé do acelerador e dessa forma obedecendo. Aí você fala, Sérgio, mas é só um jogo. Tudo bem, mas eu particularmente sou o cara que gosto de ter a maior imersão possível dentro do jogo. E essa parada da bandeira amarela me incomoda demais. Você reparou também que nos últimos anos da Fórmula 1 nós temos visto demais bandeiras vermelhas, e é uma coisa que eu gostaria de ver também. Isso aconteceu comigo, acho que uma vez apenas nos jogos da Codemasters, que deu uma bandeira vermelha, até ela meio que piscou e quando voltou tava numa relargada, alguma coisa assim. Então eu queria ver mais bandeiras vermelhas, e aí entra num ponto que iria ajudar demais a imersão, que é trazer o carro para casa. Seja terminando a classificação ou a corrida, você entra para uma cutscene. Isso eu acho que daria para mudar um pouquinho. É legal trazer o carro para casa, especialmente na corrida, criando assim uma volta da vitória.
Imaginou? Você vence uma corrida e aí consegue passear na pista, vendo os fiscais comemorando, a torcida. Eu acho que seria bem interessante. Em corridas como Abu Dhabi, Arábia Saudita e México, você ainda vê uma certa comemoração, até com fogos de artifício no México, com a festa no setor do estádio de beisebol. Mas eu acho que é uma coisa que faz tempo que eu queria ver num jogo de Fórmula 1, a volta da vitória. Deixa a gente curtir a nossa vitória, especialmente se a gente está jogando numa dificuldade complicada, né? Cutscene. Cutscene é um problema, porque eles vêm reciclando a mesma cutscene desde o Fórmula 1 2012. Então, quando você vence, mesma comemoração, nada muda, o pódio é a mesma coisa. Acho que daria para melhorar um pouco também para ajudar na imersão, talvez colocando os hinos e melhorando. Não tem aquele monte de coisa que você consegue comprar lá no Podium Pass que não vale de nada? Como comemoração, tirando aquelas comemorações bestas, né, em cima do pódio, tirando foto, parando, mostrando a posição que o piloto vai parar, assim, todas essas coisas são bestas. Mas, se a gente pudesse escolher a cutscene, o que o nosso piloto vai fazer quando sair do carro para comemorar a vitória, aí vai ser muito mais interessante e vai ajudar na nossa diversão. E por fim, o que mais me incomoda nesses jogos, sendo que a gente tem conhecimento do Gran Turismo também, é a customização. Meu Deus do céu, como é difícil customizar alguma coisa no jogo da Fórmula 1 da Codemasters. Mesmo no My Team, cara, por exemplo, às vezes você quer, olha, eu quero mudar o tamanho do logo e colocá-lo numa parte especial do macacão do piloto. Você não vai conseguir. Tudo é pré-renderizado. Então, dependendo de como você colocar o seu patrocínio no carro, ele vai ter que ter a mesma cor no macacão. Então, por exemplo, se você quiser fazer um carro preto e um macacão branco, você não vai conseguir. Vai ter que ser tudo da mesma cor, porque os patrocínios vão sumir no macacão branco e vice-versa. Isso me incomoda demais, porque o Gran Turismo, que eu acho que desde, sei lá, gente, desde quando? 1998, você consegue customizar tudo direitinho. O mesmo vale para os capacetes, para os macacões dos pilotos, luvas e para o carro. Então a gente teria que ter mais liberdade para customizar tanto a pintura dos carros, design e como trabalhar com o logotipo das empresas inventadas para o jogo para a gente colocar nos carros. Parece uma coisa boba, mas isso faz parte dos jogos. Eu mesmo, uma das coisas que eu mais acho divertido no Gran Turismo é customizar o carro ou o macacão do piloto direitinho, né? E no Gran Turismo ainda você tem a opção de utilizar marcas reais, né, que são parceiras do jogo. Então, eu sinto que isso também é uma coisa, talvez seja o maior tendão de Aquiles de todos dos jogos da Fórmula 1. Tendão de Aquiles? Eu falei isso? Não tem nada a ver, né? É calcanhar de Aquiles. Ah, e uma outra coisa interessante, ia ser bacana guiar o safety car também, hein? Talvez numa missãozinha assim de lado, ou até no jogo falar, ó, vai dar bandeira amarela, você quer guiar o safety car nessa corrida? Eu acho que ia ser uma experiência interessante para muita gente ver que o piloto do safety car não tá guiando como se ele estivesse na rua, né? Ele tá sentando o dedo. É que a potência dos carros de Fórmula 1 realmente é algo incomparável. Eu ia gostar. Todas essas coisas eu acho muito mais interessantes de ver do que você ganhar estante para colocar numa sala que não serve de nada, né? What the fuck? Parece que a Codemasters e a EA estão perdidas nessa questão. Eu convido vocês. O que você acha que pode mudar nos jogos da Codemasters? Que eu vou curtir bastante e ver, tá bom? Também não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo que é muito importante. Considere ser um membro ou apoiador do Boteco F1 para que a gente continue cobrindo a Fórmula 1 de forma independente aqui no Brasil. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau, gente!